Hera é a famosa rainha do Olimpo. Ao lado de seu marido Zeus, o Deus Supremo do Universo, ela reina sobre os céus do alto de seu trono dourado. A deusa é a filha mais nova do Titã Cronos com a titânide Rhea. E assim como a maioria de seus irmãos, ela também foi engolida por seu pai, pois o Titã temia ser destronado por eles. Hera foi libertada por Zeus do estômago de seu pai, e conforme alguns relatos, a deusa passou a viver na ilha de Eubeia, onde ficou aos cuidados de Tétis, e tinha as estações como suas damas de companhia. Em muitos relatos, ela é descrita como a mais bela entre todas as deusas. E devido a tal beleza, Zeus se apaixonou perdidamente por ela. Hera resistiu às investidas de Zeus, que de todas as formas tentava seduzir a deusa. Contudo, a deusa acabou sendo enganada por um dos muitos ardis de Zeus, que se transformou em um cuco para conquistar a deusa. Hera passou a reinar ao lado de Zeus, e a maioria dos poetas lhe concediam as mais altas homenagens, pois em termos de prestígio, Hera só estaria abaixo de Zeus. A deusa passaria a ser a divindade ligada aos casamentos e à maternidade. Com seu marido, Hera teve filhos ilustres, como Ares, o deus da guerra, Hebe, a deusa da juventude, e Lítia, a deusa dos partos, e Hefesto, o deus das forjas. Conforme algumas versões dos mitos, Hera teria dado à luz a Hefesto sem a participação de Zeus, mas ao constatar que havia gerado um filho imperfeito, ela o repudiou e o arremessou do alto do Olimpo. A reconciliação entre mãe e filho se deu após Hera cair em uma armadilha elaborada por Hefesto, que a presenteou com um belíssimo trono dourado. A deusa sentou no trono, mas ao tentar se levantar, percebeu que estava presa. Hera só conseguiu se libertar após restituir Hefesto como um dos deuses do Olimpo. A rainha dos céus é uma divindade ligada à fidelidade, mas seu marido não poderia ser mais diferente. Zeus teve inúmeros relacionamentos extraconjugais, e cada um deles despertava uma imensa fúria em sua esposa. As amantes de Zeus se tornaram alvo da ira da esposa traída, e muitas delas enfrentaram represálias terríveis. Os filhos, frutos destas uniões furtivas, passaram a ser perseguidos pela deusa. Hércules é o mais famoso dos filhos bastardos de Zeus, e certamente também foi um dos mais perseguidos. A deusa fez com que o herói fosse tomado pela loucura, e durante seu período de insanidade, ele acabou matando sua esposa e filhos. Mas não foram apenas os filhos bastardos e as amantes de Zeus que foram alvos da cólera divina de Hera. A deusa passou a odiar os troianos depois que o príncipe troiano Paris elegeu Afrodite como a mais bela das deusas, em detrimento de Atena e Hera. Este episódio ficou conhecido como o julgamento de Paris. Como retaliação, a deusa fez tudo o que estava ao seu alcance para prejudicar Troia durante o conflito contra os gregos. Mesmo com a destruição de Troia, Hera ainda perseguiu o herói Enéas, que era o herdeiro da tradição troiana. Ele foi perseguido durante toda a sua jornada, desde a fuga de Troia até a chegada na Península Itálica. Mas também houve heróis que foram agraciados com as bênçãos da deusa. O mais famoso deles é Jasão. A deusa Hera protegeu e inspirou o herói em suas aventuras em busca do Tosão de Ouro. Em um certo momento, as constantes traições de Zeus ultrapassaram os limites da paciência de sua esposa, e por isso Hera orquestrou uma rebelião no Olimpo contra Zeus. A tentativa de golpe fracassou, e por isso a deusa foi castigada e aprisionada. Zeus só a libertou após ela jurar que nunca mais se rebelaria novamente. Na Grécia Antiga, Hera foi uma das deusas mais cultuadas. Seus templos se espalhavam por todo o mundo grego. As mulheres casadas e aquelas que estavam grávidas lhe prestavam especial devoção. Juntamente com esta, Hera estava muito presente nos cultos domésticos. A vaca e o pavão são dois animais consagrados em homenagem à deusa. A ave exuberante tem nas penas de sua cauda os olhos de Argos, que foi o leal lacaio de Hera, morto em serviço enquanto realizava uma missão para a deusa. A rainha dos céus é conhecida pelo nome de Juno na mitologia romana.
onde ao lado de seu marido Júpiter, era reverenciada. A deusa Hera é admirada por muitos e odiada por outros que não toleram seu temperamento vingativo. Mas são poucos que conseguem se sentir indiferentes quando falamos da deusa, o que faz dela uma das deusas mais importantes da mitologia grega. Hermes é o famoso mensageiro dos deuses do Olimpo. O deus carrega a mensagem dos deuses por todos os cantos do universo. Fazendo uso de suas sandálias aladas produzidas por Hefesto, ele atravessa os céus com uma velocidade incrível. Nenhum lugar está fora de seu alcance. Hermes é capaz de adentrar as profundezas do oceano e até mesmo o mundo dos mortos. Ele é filho de Zeus com Maia, filha do titã Atlas. Logo após seu nascimento, ainda bebê, ele já se aventurava pelo mundo fazendo suas brincadeiras. Hermes mal havia aprendido a andar quando ele roubou os bois de Apolo. O deus brilhante procurou o ladrão de seu gado e ficou surpreso ao se deparar com aquele infante genial. Hermes e Apolo acabaram se tornando grandes amigos. O deus mensageiro presenteou Apolo com uma lira, que se tornaria um dos símbolos do deus da música. O deus da luz retribuiu o presente entregando a Hermes seu famoso caduceu. Fazendo uso de seu caduceu, Hermes guiava a alma daqueles que partiram para o reino de Hades. O deus se tornou um dos principais deuses olímpicos. Ele passou a ser considerado o deus da astúcia, dos viajantes, dos comerciantes e também dos ladrões. São inúmeros os mitos que contam com a presença de Hermes. Em muitos deles, o deus atua como guia, já que ele é famoso por conhecer os melhores caminhos para qualquer destino. Hermes guiou Perseu em sua aventura atrás de Medusa. Em outras histórias, o deus guiou famosos personagens até o mundo dos mortos. Ele levou Deméter até sua filha Perséfone, que havia sido sequestrada por Hades, e também guiou Orfeu em sua busca por sua amada Eurídice. Às beiras das estradas que cruzavam a Grécia, era comum encontrar totens e estátuas em honra ao deus dos viajantes e comerciantes. Estes oravam ao deus em busca de uma viagem segura até seu destino. Como deus dos comerciantes, ele era honrado por aqueles que buscavam prosperidade em seus negócios, e o caduceu acabou se tornando um símbolo internacional do comércio. Hermes também era um deus valente. Ele enfrentou gigantes durante a gigantomaquia, exterminou Argos, o perigoso guardião de Senhórios, e resgatou Ares, que havia sido aprisionado pelos gigantes Aloidas, além de ter libertado Zeus quando este foi derrotado por Tifão. Ele passou a ser um dos filhos favoritos de Zeus, ao lado de Atena, e o Deus Supremo o nomeou seu arauto. Hermes teve diversos filhos com muitas amantes. Um dos mais famosos é seu filho com Afrodite, que ficou conhecido como Hermafrodito, que era um ser de natureza dupla, pois em um só corpo estava presente o feminino e o masculino. Por ter um inegável vigor físico, Hermes era um dos deuses mais cultuados pelos atletas da antiguidade. Uma estátua do deus era quase que obrigatória em todos os ginásios gregos. Na Roma antiga, o deus era conhecido pelo nome de Mercúrio. Lá, ele também era cultuado pelos comerciantes, mas devido à sua mente ardilosa e seus diversos truques, o deus também era adorado por vigaristas e ladrões, que contavam com o auxílio do deus para ter êxito em suas tramóias. Hermes também é considerado o deus da escrita e da eloquência. Por isso, no sincretismo greco-egípcio, ele é associado à figura do deus Thoth, deus egípcio que inventou a escrita e é patrono dos escribas. Geralmente, o deus é representado como sendo um deus bem-humorado, mas não queira vê-lo irritado. Quando Zeus e Hera iam se casar, coube a Hermes entregar os convites a todos os convidados. A preguiçosa ninfa Quelone não compareceu ao casamento devido à sua preguiça e vagarosidade. Zeus repreendeu Hermes, pois o Deus Supremo acreditava que Hermes havia falhado em sua missão de entregar todos os convites. Furioso, Hermes castigou a ninfa indolente, a transformando em uma tartaruga. O deus da velocidade inspirou a criação
participação de personagens da cultura pop, como Flash da DC Comics e Mercúrio da Marvel. Graças aos seus diversos atributos e sua presença em diversos mitos, Hermes é uma das figuras mais reconhecidas da mitologia grega.